Aê! Pix! Um dos tipos de fotografia que eu mais gosto de fazer, que eu acho mais interessante, é a fotografia de rua. Na rua, você tem diversas situações que você pode treinar muito seu olhar. Você pode fazer fotografia de retratos, de pessoas, de situações do dia a dia, fotografia de arquitetura, enfim, tem uma infinidade de coisas que você pode fotografar e treinar na rua. Então, aqui eu não vou falar sobre regras de composição, isso eu já falei nos outros vídeos e eu vou deixar aí os links na descrição. Se você ainda não viu, dá uma olhada, que são regras, são técnicas que você pode usar em qualquer tipo de fotografia. Aqui eu vou falar mais sobre o tipo de equipamento que eu gosto de usar quando eu estou indo viajar ou estou indo fotografar na rua, e também algumas coisas que a gente pode observar para melhorar ainda mais a narrativa da nossa foto e trazer uma coisa mais interessante para elas. Então a primeira coisa que eu acho é que a gente tem que ser discreto. Quanto mais discrição a gente tiver, melhor vai ser, porque assim a gente não vai chamar muita atenção das pessoas e vai conseguir tirar uma foto de situações onde as pessoas vão estar agindo mais naturalmente. A pior coisa que tem é você enfiar a câmera na cara de alguém e alguém dar aquele sorrisinho amarelo que deixa a foto completamente sem graça. Então, eu gosto de usar câmeras menores para fotografar na rua. Por exemplo, eu tinha uma câmera que era uma compacta avançada da Canon e que ela tinha uma ótima qualidade de imagem, fotografava em RAW, tinha todos os controles manuais, tinha um sensor de um tamanho bom, um sensor APS, e que eu adorava, porque eu botava no bolso e ia embora, ia fotografando. Eu tive que trocar por conta de não gostava muito das configurações de vídeo dela e troquei por uma T5i, que também não é uma câmera muito grande. É lógico, gente, que isso é uma coisa minha, tá? Se você tem uma 6D, uma câmera maior, uma câmera mais profissional, é lógico que isso não vai te impedir. Eu só acho que câmeras menores, elas vão chamar menos atenção na rua, tá? A segunda coisa seria com relação à lente. Eu, por exemplo, eu gosto de fotografar com lente fixa. Eu uso uma 24mm 2.8. 2.8 é uma lente relativamente clara, é uma lente boa, principalmente para quando você tem situações de uma luz mais baixa, E ela também é uma lente bem pequenininha, é o que a Canon chama de pancake, essa lente. Eu gosto dela, ela forma um conjunto que também deixa a lente a câmera bem leve, e assim, se eu saio para fotografar ou numa viagem ou na rua e fico 3, 4, 5 horas carregando o equipamento, não vai pesar no final do dia, Eu não vou sentir cansaço de carregar um equipamento muito pesado. Se você tem também a lente do kit, também vai servir perfeitamente. Além dela ter um range muito bom, entre 18 e 55mm, ou seja, você consegue ter grande angular para conseguir fotografar uma paisagem ou então fotografar um prédio, por exemplo. Você também tem os ângulos mais fechados da lente normal ali, 55mm, mesmo ela sendo uma lente um pouco mais escura. O legal dela também é que ela é uma lente leve, então você também não vai fazer com que sua câmera fique muito pesada. Se você tem uma grana a mais e quer gastar uma grana a mais, muita gente usa a 2470-2.8. Ela tem de várias marcas, tanto da Canon quanto da Nikon, da Sony, quanto de marcas brancas também, que são fabricantes de lentes que fabricam para todas essas marcas. Mas o problema delas é que geralmente são lentes mais caras. Elas também têm um range muito bom, entre 24 e 70mm, então dá para fazer vários tipos de foto. São 2.8, o que também deixa, são lentes claras para fotografar em baixa luz, mas elas são caras e são pesadas geralmente, Então não é um tipo de lente que eu gosto muito de sair para fotografar, mas são lentes com excelente qualidade. Você só tem que se ligar no fator de corte. Se sua câmera ela tem um sensor APS ou micro 4/3, você tem que se ligar nisso, tá? Qualquer coisa, dá uma procurada aí no vídeo, vou deixar também o link na descrição sobre esse negócio do fator de corte para você entender melhor o que significa isso. Tripé também é uma coisa que eu não costumo levar, Eu acho que o tripé, um bom tripé, ele é também relativamente pesado e é uma coisa que você talvez não utilize tanto, Principalmente se você estiver realmente tirando fotos mais urbanas. Você não vai ter muito bem onde você abrir um tripé. Talvez o monopé, aquele que só tem uma hastezinha,
talvez valha a pena. Eu costumo sair com aqueles que se chama de tripé de mesa, né? Eu tenho um tripézinho desse da Manfrotto, que ele aguenta um pezinho legal, mas você consegue até tripés mais baratos e eles vão salvar em alguns momentos, quando você quer colocar a câmera em cima de algum lugar para fazer uma exposição mais longa, por exemplo, né? Para a foto não tremer, ou então se você quer pegar uma visão um pouco mais do chão, por exemplo. Em várias situações, esse tripézinho vai te ajudar. Só se liga que muitos deles, os mais baratos pelo menos, eles são feitos de alumínio e dependendo do peso da sua câmera, pode não aguentar, né? Ele pode tombar para um lado ou para o outro. Uma coisa que pode gerar um pouco de controvérsia aí é que eu utilizo pouco o modo manual da câmera quando eu estou fotografando na rua. Tá? Por quê? Porque existem situações onde você vai ter 1 segundo para pensar. 2 segundos. Então, para você não perder um clique que seja interessante, né, as coisas na rua acontecem de forma muito rápida, eu utilizo o modo AV, ou então o modo A, que é o modo de prioridade de abertura. Ou seja, eu regulo a abertura da minha lente, né, eu vou dizer se eu quero mais desfoque ou menos desfoque, se vai entrar mais luz pela minha lente, e a câmera decide qual a velocidade que ela vai colocar. Quando eu tenho uma foto, por exemplo, que eu possa pensar um pouco mais, o prédio não vai sair do lugar, então eu posso parar para pensar como é que eu vou fotometrar, ou então se eu estou esperando alguma situação em um determinado lugar para poder fazer a foto, aí sim eu coloco no modo manual. Outra coisa que eu uso junto com o modo AV é o ISO automático. Mas antes de fazer isso, eu vou dentro do menu da câmera, tá? A maior parte das câmeras já consegue fazer isso. E eu seto um valor máximo para o ISO. No caso aqui da T5i, por exemplo, eu costumo botar um valor máximo de 800 ou no máximo estourando 1600. Isso porque eu acho que acima desse valor de ISO, a foto fica muito ruidosa, né? Ela vem com muito ruído na imagem. Então, para não correr o risco de ter esse ruído, eu seto ali um máximo para ela. Isso vai depender da tua câmera. Tem câmeras aí que elas chegam a 25 mil ou até mais, né, e fazem fotos boas. Mas em geral ali, entre 1.600 e 3.200, a maior parte das câmeras fica com um nível de ruído aceitável. Faz um teste aí na tua câmera, né? Eu acho que também é uma coisa pessoal. Então testa aí na sua câmera, faz umas fotos com ISOs diferentes e vê qual o nível de ruído máximo que você acha legal para a tua imagem. Uma outra coisa que eu gosto de fazer é colocar a câmera no modo burst, né? Que é o modo de disparo contínuo. Vão ter várias situações na rua que você vai poder disparar, fazer várias fotos por segundo e depois você escolher aquele frame que você acha que foi o momento exato, que foi o melhor momento para a sua foto. Com relação à configuração, com relação ao equipamento, é isso. Agora vamos falar de algumas coisas que a gente pode observar para que a gente torne a nossa foto mais interessante, né? Que tenha uma narrativa bacana. E a primeira delas é o contraste. E eu não estou falando de contraste de cor, nem contraste de luz, como eu falei lá nos vídeos sobre composição. Eu estou falando de contraste, por exemplo, de velho e novo, né? Do antigo e do moderno, alguma diferença social, por exemplo, né? Um mendigo deitado no chão com uma pessoa de terno e gravata. Isso tudo torna a foto bastante interessante. Essa foto daí, por exemplo, ela tem um contraste que a gente vê como um contraste social. Essa foto é da Vivian Maier e ela retratou aí o menino negro, né, engraxando o sapato de um menino branco. Eles dois têm mais ou menos a mesma idade e dá ideia dessa distância social entre os dois. A situação aí agora é entre o antigo e o moderno. É o rapaz lá de moto, com capacete, algo mais moderno, enquanto esse senhor aqui andando de bicicleta, com umas cestas de palha, né, um chapéu de palha, provavelmente um homem rural, um homem do campo, contrastando ali na cidade. Outro contraste aí, dessa vez agora, né, cultural, uma mulher de burca e um homem de terno lá atrás. Mesmo que não seja uma imagem real, né, ele está olhando para ela, né, interagindo com essa mulher. Então nessa foto, além do contraste, também acontece uma conexão entre os dois. Nessa imagem tem dois caras bastante parecidos, na mesma posição praticamente, usando óculos escuros, e isso traz, além de uma conexão entre os dois, né, traz também um equilíbrio para a imagem, traz uma simetria para ela.
Como também nessa outra foto, onde os dois garçons aí, pelo que parece, né, eles estão mexendo ali no toldo. Também tem uma simetria, também tem um equilíbrio nessa imagem. Essa outra foto também traz uma conexão interessante. A mulher que está lá na publicidade, né, nesse outdoor, ela está sorrindo, né, tomando água na cabeça, parece que está tomando um banho, alguma coisa assim, enquanto esse senhor, essa senhora, não sei, que não dá para identificar, ele está se protegendo da chuva com um jornalzinho na cabeça. A terceira coisa que a gente pode observar e pode usar para deixar as fotos mais interessantes são os reflexos. Eu já falei mais ou menos aí sobre espelhamento no vídeo de composição, mas dentro da cidade a gente pode usar espelhos, vitrines, reflexo de água, pode usar um monte de coisa para que a foto fique interessante também. Essa foto, por exemplo, parece que tem uma dupla exposição nela. Ela pega tanto a parte de dentro do café, onde esse homem está ali sentado, como também pega o reflexo da rua, mostrando aonde ele está parado ali, aonde fica esse café. Essa outra já é mais interessante por ser engraçada e até mesmo confundir um pouco quem está olhando a imagem. Parece que na verdade é um homem de costas, mas na verdade é só metade dele. A parte esquerda dele é a parte real e a parte direita é o reflexo. Outra coisa que eu achei interessante também nessa foto é que o lado direito da rua, ele não é o mesmo do lado esquerdo, ou seja, você identifica duas pessoas do lado esquerdo e do lado direito são outras duas pessoas que estão aparecendo ali nesse reflexo. E engraçado que ele parece que está olhando para os dois lados. A foto chega a ser até um pouco engraçada, mas eu acho bastante interessante. Essa imagem daí fui eu que fiz aqui em Paraty, no Rio de Janeiro, e quando eu estava desviando das poças do chão, eu olhei e vi o reflexo de uma casa. O legal também é que essa parte aí do chão, dessa calçada, ela está formando um tipo de moldura. Em princípio também gera um pouquinho de estranheza, você não percebe muito bem o que está acontecendo ali na foto, mas no final eu acho que até deu uma foto interessante. A outra coisa que a gente tem para fazer é mudar o nosso ângulo de visão, a gente testar novos olhares, Você utilizar o zoom, por exemplo, só quando for realmente necessário utilizar. Você abaixar, subir em cima de um banco, de algum lugar, você se movimentar pela cena para conseguir ganhar novos ângulos de visão. Essa imagem, por exemplo, o fotógrafo, por ele ter se abaixado, ele conseguiu pegar uma perspectiva ali da altura do cachorro, Deu até uma curiosidade nele e ele veio para cima do fotógrafo, o que tornou a foto até mais interessante. Outra coisa é que um simples banco pode se tornar uma imagem bonita. Aí você pode não ter nenhuma narrativa na imagem, mas o fotógrafo conseguiu criar aí uma imagem muito bonita, uma imagem simétrica, uma imagem que tem linha de fuga, que tem o ponto de fuga lá, que faz o olhar passear por ela. Então, simplesmente você se movimentar, você se colocar numa posição diferente, vai poder fazer com que você tire fotos muito mais bacanas, muito mais interessantes. A gente está muito acostumado a ver foto da Torre Eiffel, foto clichê, inclusive. Não que você não possa fazer uma foto clichê. Às vezes, a tua fotometria vai ser um diferencial, o céu naquele dia está mais bonito, a luz está batendo de uma forma diferente. Você deve fazer, sim, também foto clichê. Agora, se você experimenta novos ângulos, pode ficar bem mais interessante. Essa foto, por exemplo, foi tirada debaixo da torre e deu aí um mosaico, deu aí um pattern, um padrão bem interessante para essa foto. Tem muitos fotógrafos também que eles comparam a fotografia, o ato de fotografar com o ato de pescar ou de caçar. Ou seja, você tem que esperar o momento certo para que você consiga tirar a foto perfeita. Nessa imagem você percebe aí que o fotógrafo ele esperou um momento onde não tivesse ninguém na frente desse rapaz para poder fotografar. Isso daí destacou bastante o centro da imagem, Essas pessoas fazem até linhas que vão guiar o olhar até ele. Essa outra foto é do Cartier-Bresson, que é um cara que eu acho que vocês devem conhecer, porque ele é um dos magos, um dos mestres da fotografia, e ele também ficou esperando, provavelmente, esse momento certinho, onde alguém fosse passar ali. Por um acaso, talvez, tenha sido um ciclista. Além do que, as linhas do corrimão, elas estão levando o olhar até o ponto da imagem onde está aquele ciclista. E a gente pode ter fotos bem interessantes, bem diferentes, como essa, por exemplo, que parece que é o senhor que está com um leque na cabeça, ele está com um moicano. Ou então nessa outra, onde o fotógrafo encaixou a cabeça do rapaz aí na boca da propaganda que estava dentro de uma loja.
essa outra também do manequinho aí fazendo xixi dentro da bolsa dessa mulher, ou então como nessa última que parece que a mulher tem asas, né? Uma mulher alada. Então, quando você sair na rua, começa a observar, começa a olhar para as coisas com um olhar diferente, com um olhar de fotógrafo. Eu, desde que comecei a trabalhar com audiovisual, com fotografia, hoje em dia eu não consigo assistir um filme, uma série, ou então andar na rua sem estar percebendo sempre as coisas e pensando nessas regras de composição, ou então nessas coisas, o que pode fazer minha foto, minha imagem ficar mais interessante. Antes de terminar, só queria te pedir algumas coisas. Uma delas é dar sugestão aqui também no campo de comentários. É lógico que eu tenho uma série de vídeos aí que eu falo sobre técnicas, sobre coisas que eu acho que é importante para você conhecer, é importante você parar para pensar, você parar para estudar. Mas o canal aqui também é feito para você. Então, se você tiver alguma sugestão de algum vídeo que você queira ver aqui sobre fotografia ou também sobre audiovisual, né, sobre vídeo, eu vou começar a produzir uns vídeos também sobre isso, deixa aí uma sugestão aqui embaixo. Isso é bacana, isso vai fazer com que talvez os vídeos fiquem mais interessantes, eles fiquem mais voltados para o que realmente você quer saber. Tá ok? É isso então, me segue aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, like no vídeo, assina o canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo.